Porque a nossa série de mensagens fala muito bem, uma noite especial, cheia de programação, mas é a noite que nós também, o domingo que nós temos uma comemoração, nós trazemos uma data com muita relevância. E eu falei de manhã que a cultura judaico-cristã ocidental vive muito de datas. Nós elegemos datas que são importantes para as nossas vidas. Talvez você tenha algumas de maior carinho, seu aniversário, aniversário de filhos, aniversário de casamento, para quem lembra do aniversário de casamento, porque em geral, particularmente os homens, se esquecem dessa data, mas essas datas, algumas delas são de importância cabal, são importantes, determinantes na nossa memória. E na vida cristã, na sociedade cristã, nós temos algumas datas que são relevantes e importantes. Nós temos o Natal, que comemoramos, que nos reunimos para celebrar o nascimento de Jesus, em que pese a data determinante, a data específica, real, não é de conhecimento. Essa eleição de 25 de dezembro é uma convenção que se estabeleceu essa data, mas isso também não é importante. Porque de fato Jesus nasceu, se não foi no dia 25 de dezembro, se foi em março ou se foi em abril, isso não é determinante, importa que ele nasceu. Mas essa data, a data de hoje, data que comemoramos a Páscoa, vocês viram de uma forma tão lúdica, como que a mensagem da criança, ela tem uma propriedade de nos ensinar com muita relevância. Nós vimos que esse é o domingo de Páscoa, porque nele celebramos com uma data determinante, verdadeiramente foi nessa data que Cristo Jesus, após ter entregue sua vida voluntariamente numa cruz, morrido numa cruz por mim e por você, nesse domingo ele ressuscitou. E isso por si é o maior valor da cristandade, porque é a maior verdade que traz como consequência as maiores implicações, as maiores mudanças, e abre as maiores perspectivas de vitória, porque se eu creio num Cristo que morreu por mim, para me salvar, e ressuscitou, a morte não pôde contê-lo, então eu posso crer que também irei usufruir desta vida, irei ser vitorioso frente à morte. Isso por si já sintetiza e já resume o maior motivo de estarmos nessa noite reunidos para louvor da sua glória. Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive, e porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Mas encerramos hoje então a nossa série de mensagens, o caminho para a expansão, passo a passo, domingo a domingo fomos aprendendo uma dinâmica. Personagens da Bíblia se levantaram na palavra para nos ensinar passos importantes e determinantes, indispensáveis. Nós vimos em Abraão o passo da entrega, quando nos ensina que segundo um propósito de Deus, nada pode ser mais importante do que Deus. Por isso Deus pede e ordena a Abraão, entrega em sacrifício o seu filho Isaque, esse único filho, o filho da promessa, o filho que você ama. Passo da entrega. Há coisas na minha e na sua vida, que para caminharmos para a expansão espiritual, eu preciso entregar. Talvez tenha coisas que você tenha elegido na sua vida como mais importante, seus bens, seus valores, a tua própria família, qualquer coisa que você estabeleceu como de maior valor do que um relacionamento com Deus, você precisa entregar em sacrifício ao Senhor. Foi isso que aprendemos com Abraão. Depois nós nos encontramos com Moisés, que nos ensina um passo do relacionamento,
Moisés nos ensina que nós cremos e servimos e vivemos para um Deus que quer conosco se relacionar. Isso é importante e determinante. Entender que Deus quer se relacionar contigo num nível de intimidade, porque a palavra de Deus diz que nunca mais houve um profeta como Abraão, com quem Deus falava face a face. Deus quer se relacionar com você. Sabe o que não é relacionamento? Sabe o que não traduz a vontade de Deus para a sua vida? A religiosidade. Talvez você tenha se motivado, como muitas vezes eu fiz. Hoje é domingo, hoje é dia de ir à igreja. Eu tenho que ir à igreja, porque é domingo. E porque é domingo eu preciso estar na igreja. Mas não havia desejo, prazer, não havia um amor no meu coração que dizia: não há lugar melhor do que estar na presença do meu Deus. A religiosidade não é relacionamento. Depois, Ruth vem nos ensinar o passo do compromisso. Uma jovem viúva, moabita, nem da tribo de Israel, nem de uma das tribos de Israel ela era. E ela, no auge da sua maior tragédia, do seu pior momento, viúva, desprotegida, desamparada, ainda convivendo com a sua sogra na mesma condição que ela, assume um compromisso. Olha, não serei mais serva dos deuses dos moabitas, o teu Deus será o meu Deus, contigo irei caminhar. Um compromisso. Sabe por que isso é importante? Porque Deus é um Deus de compromissos, Deus é um Deus de alianças. Se você for à palavra de Deus, você verá os compromissos, as alianças, as promessas que Deus estabeleceu para o seu povo, as quais Ele honra, as quais Ele de forma nenhuma, é impossível Deus não honrar os seus compromissos, as suas alianças. E Ruth vem nos ensinar, porque o compromisso de Ruth, que ela assume no seu pior momento, mudou a sua história. Uma jovem viúva, antes legada a uma vida trágica, uma vida de miserabilidade estabelecida, porque assume um compromisso de seguir o Deus de Israel, o Deus que te trouxe aqui nessa noite. A sua história foi transformada. Ela se casa com Boaz, ela é amparada por esse homem, ela constitui uma família, e dessa união nasce, e ela é introduzida na descendência de Jesus. Isso é grandioso. Uma jovem moabita é resgatada por Deus a partir do seu compromisso, e da sua linhagem vem Davi, e da linhagem de Davi vem Jesus. Depois nós tivemos a oportunidade de aprender o passo do quebrantamento, quando Davi peca diante do Senhor, adultera, assassina Urias, tenta conciliar, esconder o seu pecado, mas quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele não fica de conversinha, ele não fica achando desculpinhas, ele de pronto declara: pequei contra o Senhor, se quebranta, se arrepende, e tem a continuidade daquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele. Depois nós nos encontramos com Esther, uma jovenzinha exilada, morando lá no reino
da Pérsia, distante, sem pais, ela era órfã, criada pelo seu tio. Tem muitas perspectivas, talvez se identifique com a sua história. Não tenho muitas perspectivas, mas sabe o que acontece? Essa jovem nos ensina o passo do posicionamento, porque sobre a vida dela e sobre a vida de Israel se estabelece uma sentença de morte. O inimigo se levanta, um Amã da vida se levanta para destruir a nação de Israel. Essa jovem entende que foi chamada para aquele tempo, para aquele lugar, segundo um propósito de Deus. Deus tem propósito para a sua vida, e nos lugares que Deus tem colocado você, é para transformar realidades. Foi o que Ruth nos ensinou. O seu posicionamento proporcionou o resgate, a mudança de uma perspectiva trágica, num cenário de vitória e de libertação. E domingo passado, nos encontramos com Neemias, que nos ensina o passo da perseverança. Neemias, mais um exilado servindo no palácio de Artaxerxes, recebe a notícia da destruição dos muros de Jerusalém, mas ele vivia confortável. Ele era copeiro do rei, ele comia bem, ele tinha boas acomodações, mas quando ele fica sabendo que a cidade de Jerusalém, cidade dos seus ancestrais, estava destruída, os muros caídos, as portas queimadas, ele fala: eu entendi, Deus tem um propósito e um chamado para a minha vida. E ele vai 1.200 quilômetros de jornada. Lá ele levanta uma liderança, ele motiva as pessoas que viviam em meio àquele cenário. Só que o que acontece? Há oposição. Há pessoas que se levantam na nossa vida para nos desanimar, para nos mudar o nosso propósito, para subtrair aquilo que Deus estabelece como um propósito para mim e para a sua vida. Isso é a realidade, e aconteceu com Neemias. Neemias, vem cá, vamos conversar. Você já chegou, foi fazer? Não, eu tenho uma grande obra para fazer, eu não tenho tempo a perder com conversinha com vocês. O inimigo está tentando te distrair, o inimigo está tentando mudar o seu foco, o inimigo está tentando dizer para você: esquece esse negócio de igreja, esquece esse negócio de Jesus, esquece esse negócio de evangelho. Cara, curte a vida, você tem muito da vida para desfrutar. Mas Neemias persevera. Os inimigos se levantam, mas ele persevera e nos ensina, é na perseverança que as coisas são conquistadas, porque em 52 dias, os muros são restaurados, os muros de Jerusalém são restaurados, e as portas recolocadas. Não é isso outra coisa senão a obra de Deus, perfeita, completa, com substância, com provisão, com tudo o que é necessário. Eu não sei o nível de destruição que você pode estar experimentando na sua vida, seja em que área for, mas Neemias nos ensinou: persevera, que Deus trará a vitória. E hoje, encerrando essa série de mensagens, nos encontramos com Jesus, que consolida esse caminho da expansão. Só que, diferente do que é essa cronologia de 7 passos que aprendemos, eu preciso dizer para você que não adianta você aplicar na sua vida tudo que aprendemos até domingo passado, se na sua vida faltar Cristo Jesus. Não adianta você entregar tudo, não adianta você perseverar, não adianta você se posicionar, não adianta você se comportar conforme todos os personagens até o domingo passado, se na sua vida Jesus Cristo não for uma realidade. Se lhe faltar Cristo Jesus, tudo o demais não tem relevância e não te levará a um lugar de expansão espiritual, não te levará
a presença manifesta do Senhor. Sabe por quê? Porque nós falamos de caminhos. Durante 7 domingos estamos falando de um caminho para a expansão, mas você e eu precisamos entender que a caminhada começa em Cristo Jesus. Ela começa em Cristo e ela se encerrará na eternidade, quando com Ele nos sentarmos à mesa para as bodas do Cordeiro. Então, essa talvez seja a noite mais importante da sua vida, de um início de uma caminhada rumo a uma expansão espiritual, mas que começa em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz, você pode dizer, mas pastor, eu aprendi com Abraão que a entrega é importante, e a palavra de Deus diz que dará o homem em resgate da sua alma. O homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então não é o que você entrega, é quem você recebe na sua vida. Jesus Cristo, no Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, dizendo de si mesmo, nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A sociedade cristã diz, essa religiosidade diz, olha, há vários caminhos, há outras possibilidades. Talvez se você for uma pessoa generosa, talvez se você for um homem e uma mulher íntegra, socialmente falando, isso o levará a um lugar da presença de Deus. Jesus está nos dizendo, olha, eu sou o único caminho, eu sou o caminho. Quem conhece português sabe que não há variações aqui, não há possibilidades adjacentes, paralelas, é o único. Eu sou o caminho, muito mais do que o caminho, Ele é a verdade, e muito mais do que o caminho, a verdade, Ele é a vida. Então há uma completude perfeita para aqueles que querem viver a eternidade na presença dEle. Não há outro caminho. E Ele diz, você não vai ao Pai, você vem ao Pai através de mim. Só há uma possibilidade de você acessar a presença de Deus, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, uma vez que Cristo verdadeiramente ressuscitou e venceu a morte, renove sua esperança. Muitas vezes nos vemos desesperançados frente às circunstâncias da vida. Como somos frágeis, não é, igreja? Como somos frágeis, como as nossas emoções são tocadas e abaladas facilmente. As circunstâncias negativas nos abalam e nos furtam a esperança. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. A regeneração de Cristo nos traz uma esperança viva, não uma esperança humana que é flutuante, é variável. A esperança que Cristo lhe dá é viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, ou você acredita ou você não acredita, você tem a liberdade, você determina isso. Você pode não acreditar que Cristo morreu, você pode não acreditar que Cristo ressuscitou, você tem a liberdade. Mas eu preciso dizer para você, se você desconsiderar a verdade da palavra que lhe chega no coração nessa noite, você está colocando a sua vida em risco. É a sua vida em risco. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. Há uma herança
que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. O que a palavra está dizendo, olha, aquilo que Cristo Jesus promete, a herança de Cristo Jesus, ela não é corruptível, ela não é perecível, e ela não se esvai, ela não diminui, ela é perene, ela é imutável, ela é determinante. Por causa da ressurreição de Cristo, viva a vitória que Ele conquistou. Quem não gosta de experimentar a vitória? Talvez você se alegre quando o seu time do coração se sai vitorioso nas competições, e você se alegra, você vem até na igreja, né? Tem uns irmãos aqui que vêm, bota lá a camiseta do time e se alegra, e no próximo ano esse time está indo para a segunda divisão, né? Os santistas que me perdoem, mas acabou que chegou na vida de vocês, né? E os corintianos segurem o riso, porque já caíram 2 vezes. É assim, as vitórias do homem são fulgares, elas são efêmeras. A hora você está se alegrando porque está vivenciando a alegria da vitória, a hora você está triste pela derrota. Mas em Cristo Jesus nós temos uma vitória determinante, a maior vitória que o homem pode experimentar. Sabe qual é o maior problema da sociedade? Sabe qual é o maior problema da humanidade? Lugar esse que os homens investem bilhões tentando equacionar ou fugir dessa realidade, é a morte. Nunca se investiu tanto na perpetuação da vida, na sustentação da vida. O homem faz de tudo para evitar a morte, mas ela é inevitável. Dia a dia, momento a momento, segundo a segundo, as suas células estão se corrompendo, o seu corpo está passando por um processo de deterioração, e um dia todos nós iremos experimentar a morte desse corpo, mas não é sobre isso que eu estou falando. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas que envolvem a sua vida, Cristo Jesus lhe oferece a vitória, e a primeira delas é sobre a morte. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. A palavra está dizendo, olha, a morte entrou por meio de um homem, Adão, mas a ressurreição, a vida eterna, entra por outro homem, Cristo Jesus. Da mesma forma que em Adão todos morrem, sim, você é filho de Adão, você traz no DNA da sua vida espiritual a essência da morte, porque Adão pecou e traz como herança essa morte. Por isso que somente Cristo Jesus, o único que venceu a morte, pode te vacinar, pode mudar essa realidade na sua vida. Em Cristo todos voltarão a viver. Em Adão, morte; em Cristo, vida. Você também terá em Cristo a vitória sobre o pecado. Como o pecado nos assola, como o pecado nos entristece, porque há no nosso coração a consciência de que o pecado ofende a santidade de Deus. O homem, mesmo o homem que anda afastado do Senhor, há momentos em que a sua consciência espiritual diz para o seu coração: essa vida que você está vivendo não é a vida que Deus separou para você. O pecado nos leva a caminhar dia a dia, momento a momento, cada vez mais distante da presença do Senhor, mas em Cristo nós temos a vitória. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ora, a justiça precisava ser feita,
E aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, se fez justiça por você. A condenação do pecado que estava sobre nós foi levada por Cristo Jesus. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu vida com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre ele na cruz. O homem nasce devendo, o homem nasce devedor da sua vida, o homem nasce devendo a dívida do pecado, e essa dívida é impagável, porque a própria palavra diz: que dará o homem em resgate da sua alma? Porque se fosse possível pagar, primeiro, não seria necessário o sacrifício de Jesus. Segundo, a injustiça estaria estabelecida, porque quem não teria como pagar estaria fatalmente condenado. Como é uma dívida impagável, que nos iguala em todos somos igualados. O pecado a condenação do pecado nos iguala socialmente, iguala culturalmente. Todos somos condenados, porque nascemos com essa dívida do pecado. Mas a palavra diz que Cristo Jesus pegou a dívida que nos era contrária e a cravou na cruz, e pegou aquele que nos acusa de sermos devedores desse pecado, e diz, como ele disse na cruz, uma das suas últimas palavras: está consumado, está pago, testelestai, está pago. Cristo Jesus pagou a sua dívida do pecado. Vitória também sobre a carne, essa luta diária e constante em busca de um posicionamento de santidade. Como é difícil caminhar em santidade, mas a vitória que Cristo traz, porque Ele veio como homem, sujeito às mesmas paixões e tentações, mas Ele não experimentou a corrupção da carne. E Ele nos ensina: é possível caminhar em santidade. Sabe por que é possível? Porque você precisa e pode acreditar na palavra, porque essa palavra fala que é possível, então é porque é acessível. Eu e você podemos em Cristo, não é na força do braço, em Cristo, sermos vitoriosos contra a nossa natureza carnal. A ressurreição de Jesus nos dá a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre a carne e sobre a velha natureza, porque diz assim: aquele que está em Cristo é o que? É nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a realidade de quem vive a vida que Cristo Jesus está oferecendo. Essa é a realidade de quem entrega a sua vida para Cristo Jesus. Antes, porque servir por servir, deixa eu falar uma coisa para você: servir por servir, todos nós havemos de servir. Ou serviremos a nossa carne, procurando a cada dia trazer a ela satisfação, trazer a ela subsistência de prazer, ou iremos servir ao Senhor e desfrutar na presença dEle alegrias maiores. Por isso, uma vez que eu e você ou servimos a nossa carne, ou podemos servir a Jesus, eu quero te convidar nessa noite, se ainda não o fez, entrega a sua vida a Jesus, muda a natureza, muda a sua história, muda a sua realidade, deixa Jesus entrar no seu coração, trazer sobre você vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre a carne, e te dar uma nova natureza, uma vida transformada. Somos comissionados para a expansão. Você acha mesmo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, todo o investimento que Deus fez para se reconectar com você, todo o investimento que Deus fez enviando o seu único filho, que veio voluntariamente, ele se despojou da sua glória, ele renunciou à sua glória e à sua majestade, para vir a essa terra,
para sofrer as injustiças, para sofrer as maldades, para levar sobre si o peso do pecado da humanidade, inclusive os seus. Acha mesmo que todo esse projeto sintetiza uma vida de mediocridade? Acha mesmo que Deus te chama para uma vida de mediocridade, de irrelevância? Não. Deus quer expandir a sua vida. Deus quer expandir você espiritualmente. Mas a expansão, ela tem que acontecer de dentro, porque aquilo que se expande é porque recebe uma pressão interna. Só expande aquilo que é pressionado de dentro para fora. Por isso que nessa noite nós vamos convidar ao Espírito Santo para que exerça essa pressão de expansão. O Espírito Santo que habita nos filhos de Deus, o Espírito Santo que vem morar no coração do homem, ele não vem apenas fazer morada, ele quer expandir a nossa vida, ele quer expandir as nossas expectativas, ele quer expandir o nosso relacionamento. Então somos comissionados para expansão. Cristo Jesus comissiona a igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Como irão se entregar a Cristo se não há quem lhe ensine? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aquilo que vocês receberam de graça vocês devem entregar. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você que já conhece a realidade da nova natureza em Cristo Jesus, é chamado para a expansão do reino. Você é influenciador, você muda, você é um termostato. O termostato, ele muda a temperatura dos ambientes. Você não é um termômetro que vai dizer, olha, está quente ou está frio. Você é um termostato espiritual. Em Cristo Jesus, somos chamados para mudar a temperatura espiritual dos ambientes. Por isso que quando o Filho de Deus adentra num ambiente, quando a salvação em Cristo entra num coração, os ambientes são transformados, a família é impactada, a parentela é impactada, os amigos de faculdade, os ambientes são impactados, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz, expande você, para que a luz de Cristo que brilha em você, afaste toda a treva existencial. Seja empoderado para viver a expansão. Você aprendeu comigo que em Cristo Jesus, na presença do Espírito Santo, somos expandidos espiritualmente. Deus não te chamou em Cristo para uma vida de irrelevância e mediocridade, mas você precisa entender que você não vai conquistar isso, você não vai experimentar isso tão somente na força da sua vontade, porque o nosso coração é enganoso, nós facilmente nos desviamos de propósitos. Então, nós precisamos aquilo que já nos é ofertado e garantido. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Olha, é interessante como que a proposta de Cristo é expansiva, porque Ele promete vida, mas vida abundante. Não é vida tão somente o que já é bom. Saber que Cristo nos oferece a vida já é majestoso, mas Ele vai mais, Ele vai além, Ele é mais expansivo. Ele fala, olha, a vida que eu tenho a lhe oferecer é uma vida abundante. Agora, fazendo uma analogia com a videira, quando eu sou um ramo que me conectei à videira verdadeira que é Cristo, o objetivo disso não é produzir frutos. Frutos é natural, frutos é uma consequência natural. O que Jesus está prometendo, olha, se você se conectar a mim, se você viver a vida que eu tenho para você, você não vai dar frutos,
você vai dar muitos frutos. Propósito de expansão, de crescimento. Jesus fala que sem Ele não podemos fazer coisa alguma. E sabendo disso, Ele promete que enviaria um revestimento, um empoderamento do alto, um batismo com o Espírito Santo. Olha, sabe o que é maravilhoso? É que na história das divindades das nações, você pode pesquisar todos aqueles que são eleitos pelos povos como deuses, você vai encontrar uma enormidade de divindades. Isso não é a inauguração da sociedade moderna, isso vem desde os tempos antigos. O homem cria para si os seus próprios deuses, e isso é uma realidade dos nossos tempos. Mas sabe o que difere aqueles que entregam a sua vida a Jesus, o único que venceu a morte? Deus vem habitar em você. Você se torna templo de Deus. Deus habita em você através do seu Espírito. O Espírito Santo vem habitar no homem. Isso você não encontra na história das divindades. Você vai encontrar deuses que exigem sacrifícios. Você vai encontrar deuses que exercem tirania, deuses que exercem um poder de domínio. Em Cristo Jesus você vai conhecer um Deus de amor, um Deus de vida, um Deus que tem prazer em se relacionar com você, um Deus que através do seu Espírito habita em você. Eu pedirei ao Pai, Jesus falando, e Ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive em vocês e estará com vocês. Atos 1:8. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ora, Deus quer te levar para um lugar de expansão espiritual. Você pode se expandir socialmente, financeiramente. Você pode se tornar, ou já ser, uma pessoa de alta relevância, de alta importância político-social. Mas se lhe falta a presença do Espírito Santo, se lhe falta a salvação em Cristo Jesus, um dia toda a sua importância vai acabar. Um dia toda a sua relevância vai ser esquecida. Eu vivo há 60 anos nessa cidade. Meus avós maternos estão enterrados aqui, alguns parentes. Eu conheço um pouco da história dessa cidade. Já vi famílias que quando eu era criança eram riquíssimas, importantíssimas, nomes que eram ovacionados pela importância e relevância. Hoje são somente flashes de uma história que já passou. Então você precisa entender que nada é mais importante na sua vida do que Cristo Jesus. Nada é mais determinante na sua vida do que o Espírito Santo dominar você, te ensinar, te conduzir, se empoderar, dominar você, porque não tem como fugir do domínio. Ou você é dominado pelas suas emoções, pela sua razão e pela sua racionalidade e pela sua carne, ou você se rende a Cristo Jesus e deixa o Espírito Santo fazer aquilo que Ele faz com excelência, que é te empoderar, que é te encher, dominar, te capacitar. Portanto, nessa noite, como conclusão de uma caminhada rumo a uma expansão espiritual, nós nos encontramos agora, talvez numa encruzilhada. Caminhos muitas vezes nos levam a encruzilhadas. Encruzilhadas
nos levam a decisões. Qual caminho eu vou seguir? Eu vou seguir à direita ou eu vou seguir à esquerda? Porque talvez há pessoas aqui que foram apresentadas para uma realidade que desconheciam, da necessidade de entregar a sua vida a Jesus, de receberem o Espírito Santo da promessa e serem revestidos de poder, serem conduzidos para uma nova realidade, uma transformação, uma vida transformada, uma vida restaurada. Portanto, se essa é uma realidade possível, eu quero te convidar primeiramente para caminharmos para o encerramento. Fique em pé. E eu quero te convidar, você que se vê nessa encruzilhada de decisão. Até hoje você decidiu sobre sua vida. Até hoje você tomou as rédeas da sua vida e decidiu o que faria, o que seria, como faria. Mas você entendeu que sem Cristo Jesus você está tão somente caminhando para a perdição, caminhando para uma eternidade longe da presença do Senhor. De maneira que, se há alguém aqui nessa noite, à luz dessa verdade, à luz da verdade que é Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a esse Jesus maravilhoso, aonde você está, quero convidar todos a abaixarem sua cabeça. Agora é um momento de uma intimidade. Ninguém precisa olhar quem está do lado, o que está fazendo. Mas eu quero fazer esse apelo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, aonde você está, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Há alguém? Aonde você está, levante a sua mão, nós iremos até aí orar com você. Você precisa entender que sem Jesus você não chega à eternidade. Sem Jesus você não chega a um lugar de expansão. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Última vez. Jesus é precioso demais, Jesus é maravilhoso demais para ser ofertado numa liquidação. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou te dando uma última oportunidade nessa noite de entregar a sua vida a Jesus. Há alguém? Quero também agora, uma vez que a promessa do Espírito Santo é de um revestimento, de um empoderamento, de um transbordar. Se há alguém aqui nessa noite que quer ter esse encontro, que quer ter esse revestimento, que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus para uma vida mais expansiva, vem até aqui à frente. Eu quero orar por você rapidamente. Se tem alguém que quer mais do Espírito Santo, rapidamente vem até a frente. Nós queremos orar por você. Esse é um dia, é um momento de um encontro diferente, de quebrar cadeias de religiosidade, de quebrar conceitos humanos, racionalidade. Agora é hora do sobrenatural. Agora é hora do sobrenatural de Deus dominar você. Agora é hora do poder do Espírito Santo dominar a sua vida. Que o Espírito Santo venha sobre a igreja, sendo derramado como chuva, e
último apelo. Eu quero orar agora por aqueles que necessitam de cura. Quem está aqui nessa noite que precisa de uma oração de cura, cura física, cura emocional, venha rapidamente. Vamos orar rapidamente e vamos encerrar. Oração por cura. Tem alguém que precisa, ou para você ou para alguém que você quer interceder. Queremos orar por cura agora. Agora é oração de cura. É a última oportunidade, é o último apelo e nós vamos caminhar para o encerramento. Ainda dá tempo. Tem alguém que quer oração de cura? Você crê que Jesus pode curar? Porque eu creio que Jesus cura. Eu creio que Jesus ainda hoje faz aquilo que Ele fazia. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E as obras de cura, de libertação e de salvação são uma realidade na vida da igreja. Se você crê que Jesus ainda cura, Jesus está aqui e quer curar a sua vida. Mais alguém? Ainda dá tempo. Querido Deus, Pai de infinita graça, amor, misericórdia, a liberdade do Teu Espírito é uma realidade. E aonde o Teu Espírito está presente, a liberdade se estabelece. Porque Ele é livre para tocar as nossas vidas. Ele é livre para nos encher, para nos batizar, para nos transformar. E a liberdade do Espírito para mudar a natureza de cada um de nós. Também cremos na cura. Também cremos que Jesus se faz presente. Também cremos na obra de empoderamento garantida em Cristo Jesus, na presença do Espírito Santo para curar tanto essas pessoas que vieram aqui à frente, mas aqueles que não puderam ou não se sentiram encorajadas. Mostra, Senhor, a Tua grandeza, o Teu poder e cura, Senhor, as emoções. Cura, Senhor, o físico. Cura a surdez, dor de cabeça. Senhor, todas as mazelas físicas que nos afligem, todas elas colocamos na Tua presença, crendo que o Senhor pode transformar, que o sangue de Jesus pode curar. Assim nós declaramos, Senhor, e Te agradecemos, porque nós não somos merecedores. Os méritos são de Cristo Jesus, o nosso Salvador, a quem nessa noite, em todos os dias, em todos os momentos, nós declaramos honra, glória, louvor e exaltação sejam dados nos céus e na terra. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Que você, ao sair daqui, leve no coração a mensagem do Evangelho de Jesus. Que você leve no coração a verdade imutável da palavra de Deus. Que você leve no coração a certeza do amor de Deus, que se concretiza no sacrifício de Jesus Cristo por você, por mim, por todos nós. Essa é uma verdade determinante para a sua vida. Talvez você não sentiu coragem, um impulsionamento de levantar a sua mão ou de vir aqui à frente. Você pode nos procurar após o culto, você pode nos procurar em qualquer outro momento. Estamos com os nossos contatos nas mídias sociais. Estamos à sua disposição para conduzir você às verdades da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus.
Por último, para encerrarmos, queridos, sábado que vem nós temos a nossa entrega do Parmegiana. Isso quer dizer que na madrugada há equipes que estarão trabalhando, preparando o Parmegiana. Então você que está escalado numa das equipes, por favor, não fale. Se você se comprometeu a trabalhar, contamos com você. Eu estou na equipe da logística, tenho o meu horário, podem contar comigo, e eu sei que posso contar com você. Mas também, essa é uma semana determinante, porque nós temos vários tickets do Parmegiana ainda nas mãos da liderança para serem vendidos. Faça um esforço essa semana para você vender os que você tem nas mãos. E por último, incentivar aos homens a se inscreverem ao Face a Face de Homens, que acontecerá em abril. Em abril nós temos o Face a Face para homens casados. Se você ainda não fez o seu Face a Face, não perca essa oportunidade. Em maio, Face a Face das mulheres. 31 de maio, 1 e 2 de junho, Face a Face de mulheres casadas. Quando a gente fala homens casados e mulheres casadas, não quer dizer que você obrigatoriamente tem que estar dentro de um relacionamento. Estamos falando aqui da experiência e maturidade relacional. Isso é importante para dividir os face a face. Temos de rapazes para jovens, temos para moças, mas agora em abril, face a face para homens. Então eu convido você que já fez o face a face, se motive a trabalhar no face a face. É uma segunda experiência muito importante. E você que ainda não passou pelo face a face, não perca a oportunidade de experimentar essa grande imersão espiritual. Terça-feira, terça apostólica, todos estão convidados. Quarta-feira, as nossas células. Participe de uma das nossas células, seja renovado no meio da semana por esse encontro nos lares onde as células se reúnem. Amém? Ergam suas mãos, recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus, amor esse que você não encontrará em nenhum outro lugar, a não ser na presença dele mesmo. A graça infinita, misericordiosa de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe sua vida.